Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Espero que tenham tido boa Páscoa em família, assim como eu tive aqui também com a minha, e que tenham boa semana também. Hoje nós vamos ver a unidade 4 do nosso livro de língua portuguesa. Então eu peço que vocês já abram na página 36, onde se inicia a parte sobre interpretação de texto, e leiam o texto com atenção, sempre reparando nos elementos pré-textuais e nas referências. O texto de hoje, como vocês vão poder ver, se trata de uma matéria jornalística, ou seja, um texto que tem como objetivo informar os leitores sobre um assunto. As matérias jornalísticas, as que vale comentar, têm como principal diferença para as notícias, outro gênero mais comum no meio jornalístico, o fato de que as notícias giram em torno de algum acontecimento. Elas informam sobre um acontecimento. As matérias jornalísticas já giram em torno de um assunto que não necessariamente tem a ver com algo que acabou de acontecer. Como é comum na maioria dos textos jornalísticos, exceto as crônicas, colunas e os artigos de opinião, principalmente, essa matéria jornalística está na terceira pessoa. Essa característica dos textos jornalísticos com a terceira pessoa tem a ver com um certo princípio de neutralidade que os jornais tentam imprimir nos seus textos. Ou seja, a ideia de que aquela informação está sendo passada da forma mais neutra possível e não conforme a posição específica do autor daquele texto, tá? Por isso que em textos como crônicas e artigos de opinião e colunas, geralmente a gente vê a primeira pessoa, porque nesses textos a ideia já é muito mais passar o que aquele autor pensa sobre aquele assunto, certo? Com isso, vocês já podem responder os exercícios até a página 39. Façam isso com atenção e voltem aqui. Na página 40, o livro indica que vocês produzam a receita do prato que vocês mais gostam de comer. Eu peço que vocês sigam atentamente o passo a passo indicado no livro, tá? O livro dá uma série de indicações para que vocês consigam fazer isso. E sigam o livro. Só que aí o livro é feito para que a gente realize essa atividade em sala de aula, em dupla, em grupo, o que não é o caso. Então, eu vou fazer algumas pequenas considerações. Na número 1, o livro indica que a turma seja dividida em 2 grupos, para pratos doces e salgados. Eu vou deixar isso livre, não vou dividir a turma, e espero que vocês escolham simplesmente o prato preferido de vocês, seja doce ou seja salgado. E aí o livro também faz uma série de indicações para vocês trocarem os textos com os colegas, para fazer pesquisa compartilhada. A gente não tem como fazer isso agora, mas eu espero que vocês contem sempre com a ajuda dos pais de vocês para fazer as pesquisas sobre as receitas desses pratos que vocês mais gostam. Vocês podem até perguntar, talvez eles mesmos saibam dizer. E aí também contem com eles, com sua família, com quem está à volta de vocês, para vocês poderem mostrar o resultado, mesmo o rascunho, como está ficando essas receitas que vocês vão escrever e reescrever. Aí outra coisa que eu acho legal, aqueles que realmente acabarem fazendo esses pratos, ou seja, cozinhando os pratos, claro, sempre com a ajuda dos responsáveis. Não estou aconselhando ninguém a cozinhar sozinho. Vocês não têm idade ainda para cozinhar, principalmente mexendo com fogo ou com objetos cortantes como facas. Mas aqueles que, com a ajuda dos pais e responsáveis, cozinharem esses pratos, fotografem, tá?
e guardem a foto ou me enviem. Por quê? Quando a gente voltar para a sala de aula, a gente vai juntar todas as receitas e juntos vamos organizá-las em ordem alfabética, vamos criar uma capa e vamos produzir o nosso livro de receitas, para depois cada um poder olhar as receitas um dos outros e poder fazer em casa com os pais, certo? Então, quem produzir as receitas, tira a foto, me manda ou simplesmente salva, que depois a gente vai utilizar. Aqueles que acabarem por não produzir, a gente vai procurar ilustrações ou fotos na internet para poder acrescentar ao nosso livro, deixando ele mais agradável e atraente para os leitores, que a princípio seremos nós mesmos, mas vocês sabem que um prato, primeiro a gente come com os olhos, né? A gente não vai comer uma comida que a gente acha feia, ou a gente não vai querer cozinhar uma receita em que a gente não tem uma referência imagética dela. Também prestem bastante atenção na hora de criar essas receitas no que a gente comentou no vídeo anterior da unidade 3, que já era sobre receitas. Lá eu comento algumas características das receitas culinárias. Então prestem atenção nessas características para que vocês possam produzir melhores receitas, certo? Então façam isso com calma, tá? Não precisam ficar desesperados para fazer isso. Como eu disse, esse livro só vai sair quando a gente voltar para a sala de aula, mas também não esqueçam de fazer. Bem, dito isso, a gente já pode entrar na parte de gramática, que é na página 42. O assunto de hoje é a divisão silábica e o número de sílabas. Vocês sabem que a separação silábica é importante para uma série de coisas, como dividir uma palavra que não cabe no final de uma linha, quando a gente está escrevendo um texto, para também classificar as palavras conforme o número de sílabas e também conforme sua entonação, além de ser muito útil para a gente classificar os encontros consonantais e os encontros vocálicos, como nós já vimos antes. Bem, conforme a gente vai poder ver hoje na página 43, que tem um quadrinho exemplificando, quanto ao número de sílabas, as palavras podem ser divididas em 4 classes. Essas classes são as monossílabas, que são aquelas palavras que possuem uma sílaba e não se dividem. As dissílabas, que são as palavras que se dividem em 2 sílabas. As trissílabas, como o nome já entrega, são aquelas palavras que se dividem em 3 sílabas. E as polissílabas são aquelas palavras que se dividem em 4 ou em mais sílabas, independente do número. Apesar de as palavras que possuem mais de 4 sílabas na língua portuguesa são aquelas menos frequentes, menos numerosas. Mesmo assim, existem várias. Com isso, vocês já podem responder os exercícios da página 42 e 43 com calma e atenção, como eu sempre peço. Na parte de ortografia, nosso assunto de hoje é o uso do S e do SS. Sobre isso, a gente pode comentar algumas coisas. Vamos lá. Quando o S aparece entre vogais, ele se duplica e vira SS, motivo pelo qual não existem palavras iniciadas em SS. Mas prestem atenção. Se o S tiver som de Z nessa palavra, essa regra não se aplica, tá? Mesmo que o S apareça entre vogais, se ele tiver som de Z nessa palavra, ele não vai ser um SS, porque SS não tem som de Z. SS tem som de C. Bem, mas quando ele aparece depois de uma consoante e não tem o som de Z, ele aparece normalmente sozinho, tá?
Além disso, eu já adiantei, em alguns casos o S também pode ter som de Z. Mas para isso a gente não tem nenhuma regrinha pré-estabelecida, além das próprias convenções da nossa língua falada. Ou seja, a gente tem que conhecer mesmo as palavras para saber se naquele caso o S tem som de Z. Quando a gente estudar a letra Z, isso vai ficar mais claro também, tá? Mas o que a gente tem que fazer quando a gente está na dúvida? Ah, essa palavra se escreve com S ou se escreve com Z? A gente vai e procura no dicionário. Por isso que é muito importante a gente ter o domínio, a gente ter clareza sobre como se usa o dicionário, tá bom? Bem, com isso vocês já podem responder os exercícios até a página 45, finalizando essa unidade. Mas eu quero falar outra coisa. Conforme eu já adiantei semana passada, a gente teve um problema com o aplicativo Zoom, né? Mas que é um problema envolvendo a segurança dos nossos dados. Mas parece que isso não é bem assim e que vai ser tranquilo a gente continuar usando o aplicativo. Porém, ao mesmo tempo, eu passei a ter problemas com o meu computador, que está dando muito mau contato no cabo para carregar e nem sempre eu consigo ligar ele. Mas o maior problema não é nem esse. O maior problema é, eu precisei vir para casa da minha mãe e aqui a internet é muito ruim. Eu estou tentando resolver isso, não sei se o problema é no roteador ou se vou ter que realmente chamar os técnicos para vir aqui olhar. Mas eu já testei fazer chamada de vídeo e não ficou muito boa, ficou impraticável. Mas eu preciso estar aqui por quê? Porque a mãe do Jorginho, que a maioria de vocês conhece, meu filho, também estuda no Anjinho Travesso, é enfermeira. E ela está no combate na linha de frente contra a epidemia. A pandemia, desculpe. Então, ele não pode ter muito contato com ela agora, ele precisa estar comigo. E eu achei melhor vir para cá, para casa da minha mãe, onde ela pode me ajudar, né? Por exemplo, para eu estar fazendo um vídeo agora para vocês, ela tem que estar com ele, senão ele não me deixaria fazer. Mas me deparei com esse problema da internet, que, como disse, vou tentar resolver o mais rápido possível. Por enquanto, não é o ideal, já me desculpo com vocês, mas vamos fazer o seguinte, eu vou continuar enviando os vídeos para vocês, vocês respondem, fotografam para mim o livro ou o caderno e me enviam na conversa privada no WhatsApp para ficar mais organizado. Assim eu vou poder atender cada um individualmente, comentar e corrigir. E depois as dúvidas e erros que forem mais frequentes, se houverem, eu vou redigir um texto ou até fazer mais um vídeo para apresentar para toda a turma, já que serão erros comuns ou dúvidas comuns. E aí a gente consegue manter uma uniformidade. Vamos ver como isso funciona essa semana. E eu vou tentar realmente resolver isso para a gente voltar com as nossas aulas online. Tá bom? Agradeço a compreensão de vocês. Agradeço a atenção também com mais esse vídeo, com todos eles até agora. Sei que é muito novo para vocês, assim como é para mim. Mas a gente está tentando, né? O importante é não parar com os nossos estudos. Então, já falei bastante por hoje, me despeço por aqui, desejando, como sempre, para vocês ótimos estudos, tá? Se dediquem e um grande abraço em cada um. Saudades grandes. Um beijo.